Desde que os seres humanos deixaram a segurança do solo e buscaram o céu, havia uma grande preocupação com toda essa coisa relacionada a voar. Como voltar à Terra com segurança? Isso se tornou ainda mais importante quando passamos a ter aviões. Sim. Mas e se não houver aeroporto nas proximidades? Opa! Acontece que a melhor aposta é aterrissar nas estradas, mas apenas alguns pilotos treinados estão prontos para enfrentar essa tarefa e somente os melhores conseguem lidar com os casos mais extremos. Você sabia que pousar um avião em uma estrada é altamente ilegal? Pois é, na maioria dos países certamente é, mas também existe uma regra universal de necessidade. Como os pilotos costumam dizer, a necessidade não conhece lei. Também há outro ditado com um senso de humor um pouco mais sombrio. A falha total do motor impõe destinos surpreendentes. Vou te contar, hein? Brincadeiras à parte, a regra da necessidade implica que, em caso de emergência, um piloto possa pousar um avião de qualquer maneira possível. Mas o mais importante é o esforço para salvar vidas. A primeira coisa que um piloto procuraria com um local de pouso seria uma rodovia sem pontos de viragem a uma distância significativa. Embora elas não sejam destinadas para o pouso de um avião, elas são, de fato, adequadas, pois são bem iluminadas, têm uma grande superfície relativamente lisa e são largas o suficiente para receber um avião de tamanho médio. No entanto, existem alguns grandes desafios. Olhe para a pista de pouso e para a rodovia lá de cima. Como o piloto a veria? Elas parecem semelhantes à primeira vista, mas então você começa a perceber as diferenças que podem causar muitos problemas. Por exemplo, não é um problema para carros se houver uma floresta densa ao longo da estrada, mas para um avião isso pode ser crucial. O mesmo vale para as luzes da estrada, sinais de trânsito e outros obstáculos nos quais um avião se depararia. O pior são, obviamente, as pontes e viadutos. Se um avião não puder parar antes de um deles, a colisão seria um desastre. Felizmente, casos de grandes aviões pousando em uma rodovia são extremamente raros. Mas acredite ou não, outras aeronaves menores pousam nas estradas regularmente. Não há números oficiais sobre o assunto, mas, segundo algumas contas, há pelo menos dezenas de relatórios que saem em um único ano que envolvem um avião leve com um pouso de emergência em uma rua. Na maioria dos casos, isso ocorre devido ao mau funcionamento do motor. Um pouco mais raro é a chamada falta de combustível e, às vezes, você encontra algo como necessário para abandonar um passageiro, apontado como a causa. Bem, esse deve ter sido um passageiro irritante, para dizer o mínimo. Em 1956, a coisa mais estranha aconteceu. Um homem decidiu pousar um avião no meio de Manhattan para ganhar uma aposta. Sim, eu não estou brincando, isso realmente aconteceu. Esse temerário desesperado foi Thomas Fitzpatrick, uma pessoa de imensa habilidade de pilotagem que foi usada indiscutivelmente de maneira errada, apenas para receber um prêmio. Porém, sua conquista ainda foi bastante impressionante, pois ele evitou qualquer dano a si mesmo, à aeronave ou ao patrimônio da cidade. As manchetes dos jornais explodiram naquele dia, falando sobre um avião monomotor que pousou na Avenida St. Nicholas, perto da Rua 191. Mas se você acha que uma multa parou Thomas Fitz e que sua aterrissagem milagrosa foi apenas sorte, provavelmente você está subestimando a natureza aventureira de algumas pessoas e o que pode acontecer quando há uma habilidade única no pacote. Este excelente piloto e criador de problemas notório fez a mesma coisa novamente 2 anos depois para provar que ainda conseguia. E mais uma vez, sem prejudicar ninguém. Depois de provar pela segunda vez, ele decidiu que não voaria mais. Vai saber se isso foi para melhor ou para pior. Alguns passageiros dizem que vivemos tempos menos aventureiros agora, mas hoje em dia ninguém tenta pousar em uma estrada sem uma razão extremamente boa. O piloto de um avião monomotor chamado Piper Malibu certamente teve um desses motivos quando decidiu pousar na Iron Springs Road em Prescott, no Arizona. Para ter certeza do raciocínio dele, basta dar uma olhada na condição do avião ao final desta viagem. Ele acabou deitado de cabeça para baixo, batido e sem asas. Mas não se preocupe, não se sabe como nenhuma das 3 pessoas a bordo se machucou. O avião tentou chegar ao aeroporto de Prescott, mas estava ficando sem combustível. E então teve que encontrar outro lugar para onde planar. No processo de pouso, uma das asas do avião colidiu com um poste de luz da rua. O piloto perdeu o controle imediatamente depois e o Malibu Piper se virou e capotou de ponta cabeça. Felizmente, a polícia já estava próxima do local desde que o aeroporto de Prescott os informou sobre um possível acidente.
Bem, como os pilotos também dizem, qualquer aterrissagem da qual você possa se afastar é uma boa aterrissagem. De qualquer forma, tudo fica bem quando acaba bem, embora esse voo tenha sido lamentável para o pobre e pequeno avião. Ainda assim, outros pilotos conseguiram não apenas se salvar dos danos, mas também suas aeronaves. Um desses milagres aconteceu em 2018, na Califórnia. Imagine que você vai à praia no final de semana. Você está preso no trânsito, mas se acalma, presumindo que essa é a pior coisa que acontecerá no dia. Então, de repente, um avião passa correndo bem na sua frente. Foi exatamente o que aconteceu. Um avião pousou bem no meio de Huntington Beach. O maior desafio para o piloto foi que a rua era repleta de fios de eletricidade. Um pequeno erro e um quarteirão inteiro da cidade poderia ficar sem energia. As consequências para o avião seriam muito piores do que isso, sem falar nas pessoas lá dentro. Deslizar entre os fios e pousar sem bater em nenhum dos carros na estrada é um pouso de 1 em 1 milhão. Mas como os pilotos fazem isso? Aparentemente é um segredo. E é simples, mas não muito óbvio. O fato é que ao pousar, uma aeronave relativamente pequena diminui para uma velocidade que, em média, é apenas 32 km por hora mais rápida que a velocidade do tráfego em uma estrada grande o suficiente como uma rodovia. Na maioria das vezes, os motoristas têm tempo suficiente para reagir e sair do caminho, mesmo com visitantes dos mais inesperados, como aviões. Portanto, os casos em que os carros são atropelados durante um pouso na estrada são bastante raros. Os pilotos nunca escolherão uma pista com o movimento oposto. É muito perigoso. Todos nós gostamos de filmes de ação, e filmes do James Bond estão entre os clássicos sempre amados aqui. Como não gostar? Personagens quase comicamente legais, reviravoltas acentuadas na trama e, claro, acrobacias inesquecíveis. Entre as acrobacias mais emblemáticas está uma com um jato BD-5J, voando através de um hangar e depois aterrissando perto do posto de gasolina na estrada para abastecer. Uma coisa que você provavelmente não sabia sobre essa façanha é que ela foi baseada na experiência da vida real do dublê que a executa. Um dia, em 1975, esse piloto voou a uma altitude insana de 3.500 metros a caminho de Washington, D.C., quando, de repente, o jato começou a funcionar mal. Não havia pressão de óleo no motor. Após uma rápida descida pelas nuvens, o piloto viu que as coisas estavam ainda piores. Não havia nada abaixo dele, a não ser uma densa floresta. Um jato pequeno não sobreviveria a um pouso forçado nas árvores. Mas então, ele viu um raio de esperança. Uma ampla rodovia interestadual apareceu a poucos quilômetros dele. O domínio de sua aeronave permitiu que ele deslizasse em direção à estrada e se alinhasse a ela. Porém, quando ele se aproximou, houve mais problemas. O tráfego estava movimentado naquele dia. Qual seria a solução óbvia para um dublê, além de aterrissar no teto de um caminhão? Mas, em vez disso, ele decidiu conversar com um motorista que passava por baixo de seu jato e perguntar se ele poderia desacelerar e abrir a estrada para ele. O jato pousou na estrada e andou por algum tempo, até chegar ao posto de gasolina. O membro da equipe que o conheceu ficou chocado. Ele não conseguiu dizer uma palavra e estava apenas olhando para o piloto, que também não conseguiu encontrar palavras. Finalmente, o homem no posto de gasolina supôs que tudo era uma brincadeira e que toda aquela cena estava sendo filmada em uma câmera escondida. Se fosse verdade, teria sido uma das brincadeiras mais caras e difíceis da história. É bom que o avião esteja nas mãos de um profissional de alto nível. E é surpreendente se você tentar pensar em todas as coisas que poderiam dar errado aqui. Se você tivesse que experimentar um pouso de emergência, que lugar escolheria? Uma rodovia ou talvez um campo? Qual deles é mais assustador na sua opinião? Conte pra gente nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá para lugar nenhum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Lembre-se, fique no lado incrível da vida.